Olá, queridas companheiras, companheiros, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que nós possamos aproveitar esse nosso reencontro aqui nesse espaço fraternal que a tecnologia nos permite, para que nós consigamos refletir mais um pouco sobre esses assuntos, sobre esses aspectos que nos diz respeito e que trata efetivamente do nosso aprimoramento moral e espiritual. Como é um procedimento de caráter individual, o nosso compromisso com a nossa trajetória evolutiva, nós vamos hoje desenvolver um pensamento em torno do tema da nossa oportunidade de estarmos juntos, representados pela autoanálise e conheça-te a ti mesmo. E nada melhor para que nós possamos buscar a abordagem desse assunto do que se espelhar numa fala do nosso querido Chico Xavier, que certa feita nos deixou a seguinte pérola para a nossa reflexão: aos outros eu dou o direito de ser como são, e a mim me dou o dever de ser cada vez melhor. Então, eu acho, meus irmãos, que essa posição que Chico nos apresenta é efetivamente uma oportunidade que todos nós temos de saber por quais caminhos, quais medidas nós devemos adotar para podermos trabalhar a nossa questão de aprimoramento individual, a nossa questão de melhoria do ponto de vista existencial. E dentro da importância dessa fala do Chico, nós passamos a analisar o que poderia ser considerado para esse esforço de aprimoramento. E 3 pontos básicos nos chamaram a atenção para que nós pudéssemos observar em relação ao nosso comportamento pessoal. Estamos falando de que o nosso corpo, o nosso pensamento e a nossa vontade têm relação direta com os nossos propósitos evolutivos. Porque, na realidade, quando nós falamos, por exemplo, do nosso corpo, o nosso corpo se comunica. O nosso corpo, em algumas oportunidades, apresenta posturas, apresenta tendências que nós precisamos observar o comportamento, que nós precisamos analisar sobre que aspecto nós estamos tendo uma postura mais ou menos agressiva, no sentido da nossa presença, no sentido da nossa movimentação. O pensamento, então, nem se fala, né? Porque tudo nasce no pensamento, todas as circunstâncias que possam serem favoráveis ou desfavoráveis, começa no pensamento. Então, é preciso que a gente também tenha essa condição de estar se observando, de estar se analisando, de filtrar os nossos pensamentos para que nós não sejamos, muitas vezes, escravo deles, na medida em que a gente dá livre curso a esses pensamentos e que eles podem nos trazer bastante dificuldades. E a nossa vontade, de igual maneira, exige também do nosso comportamento, da nossa postura, exige uma necessidade de filtro, exige uma necessidade de análise se aquilo que nós estamos desejando, da maneira como nós gostaríamos que acontecesse, é a maneira mais correta, é a maneira que venha a nos atender nos nossos anseios, sem absolutamente prejudicar a quem quer que seja. Então, a vigilância é algo que deve nos acompanhar o tempo todo.
E a vigilância, principalmente no pensamento, porque o pensamento pode ser considerado um cavalo selvagem, né? Se nós não domarmos as suas inclinações, se nós não estabelecermos limites, disciplinas, a gente age de maneiras muitas vezes assodada e que cria muitos embaraços, que cria muitos obstáculos, e aí então nós estaremos às voltas com muita dificuldade, nós estaremos às voltas com muitos, vamos dizer assim, momentos que nos trazem complicações e desconforto. Dentro desse aspecto de autoanálise, fica uma questão muito interessante de se considerar em favor do nosso modelo de conduta. Como que nós estamos em relação à sociedade? Como que é a nossa relação no círculo onde nós estamos vivendo, estamos se relacionando? Em muitas oportunidades, nós já ouvimos e também já afirmamos que é preciso que a gente floresça aonde está plantado. O que será que representa essa frase, florescer aonde nós estamos plantados? Isso equivale a dizer que a análise do nosso comportamento em sociedade é exatamente que vai dar o perfil, vai dar o indicativo se nós estamos florescendo como uma planta benéfica, como uma flor agradável de se observar, ou se estamos se comportando a exemplo de uma erva daninha, que mesmo plantada não traz benefício nenhum. Então, meus irmãos, o que nós falamos, o que nós fazemos e como procedemos são circunstâncias que precisam serem efetivamente e permanentemente analisadas por todos nós para que nós tenhamos uma ideia corajosa, firme, de que os nossos procedimentos são procedimentos que não trazem dificuldades, que não trazem transtornos, que não trazem constrangimentos para aqueles com os quais nós convivemos. Não é? Então, isso é muito importante. No que falamos, por exemplo, nós precisamos vigiar, porque muitas vezes nós estamos usando palavras rudes, agressivas, mal, vamos dizer assim, mal colocadas no momento do contexto a que queremos nos referir. Então, a gente precisa estar muito atento, aprender a ouvir mais do que falar. Por quê? Porque com isso nós vamos conseguindo estabelecer esse modelo de conduta mais consentâneo com a realidade do nosso esforço em querermos ser criaturas melhores. E o que nós estamos fazendo? Muitas vezes nós nos assemelhamos a um elefante no jardim, né? Nós andamos atabalhoadamente, nós atravessamos situações em que não é, vamos dizer assim, de bom tom que a gente emita juízo de valor, opinião, coisas dessa natureza. Por quê? Porque muitas vezes o nosso ponto de vista, o nosso pensamento, não é exatamente o que melhor se aplica naquela situação, naquela oportunidade, e isso tudo tem relação com a nossa imagem, tem relação com a nossa presença naquela circunstância que a gente muitas vezes cria dificuldades por conta da nossa impetuosidade. Então, é preciso que nós estejamos em permanente autoavaliação. É preciso que nós tenhamos coragem de nos analisar intimamente, é aquilo que a gente chama de face to face, né? Face a face, a gente precisa olhar para nós mesmos e ter coragem de se perguntar: será que eu não estou sendo um pouco demais? Será que eu não estou exagerando nas minhas posturas, nos meus procedimentos? E, acima de tudo,
nós precisamos aprender a ouvir as nossas falas, né? A refletir muitas vezes antes de falar e analisar se aquilo convém, se o momento é oportuno, se o nosso interlocutor está preparado para ouvir exatamente aquilo que nós falamos, porque muitas vezes nós precisamos fazer a seguinte e clássica pergunta: será que eu gostaria de ouvir o que eu estou falando? Ou seja, se colocar no lugar do outro. Porque muitas vezes a gente fala coisas, faz apontamentos assim duros, né? Apontamentos muitas vezes insensíveis, antifraternos, e nós precisamos se perguntar: como que eu me sentiria se alguém estivesse se dirigindo a mim nesse modelo de conduta? Será que eu ficaria satisfeito? Será que eu saberia aceitar com humildade, com compreensão, tudo aquilo que me está sendo apontado? Então, além desses aspectos comportamentais, que diz respeito à nossa vigilância pessoal, que diz respeito a essa necessidade que nós temos de estar em permanente autoanálise, nós vamos encontrar também, nos meios que a doutrina nos possibilita, através da leitura, da observação, do incentivo para que nós sejamos criaturas melhores, nós vamos encontrar também recursos para esse processo de aprimoramento. E aí é que entra efetivamente o esforço que nós devemos fazer, porque quando nós buscamos no Evangelho, quando nós buscamos nas obras espíritas se pautar pelo que as lições nos recomendam, nós precisamos mais do que nunca fazer um esforço sincero para seguir a essas diretrizes. Por exemplo, vamos lá no capítulo 10 do Evangelho: bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. Olha só que coisa, o título desse capítulo: bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. É uma fala de Jesus, né? Que vai exatamente dar para nós diretrizes através das suas orientações, através dos seus ensinamentos, como devemos proceder para sermos criaturas de misericórdia, criaturas de consolo, criaturas de compaixão, que são modelos de conduta que visa dar aos nossos semelhantes o que nós temos de melhor no sentimento. E aí, então, nós vamos observar que Kardec ordena, nesse capítulo, circunstâncias fundamentais para que nós possamos nos transformarmos em criaturas melhores. Vejam os títulos das lições, algumas delas que estão contidas nesse capítulo: perdoar para que Deus vos perdoe, reconciliar-se com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus. Então, observem que, além dos próprios ensinamentos de Jesus, que representa tudo isso que nós estamos aqui falando, a doutrina ainda nos ordena vamos dizer assim, um alinhamento, nos possibilita um caminho a trilhar que realmente nos traga condições de sermos criaturas melhores. Porque lá no item 14 deste mesmo capítulo 10, nós vamos encontrar que na lição de número 14 está aquilo que nós precisamos usar diuturnamente para o nosso aprimoramento, para que nós possamos sermos criaturas que realmente observa um comportamento, uma postura que faça com que nós estejamos um pouquinho mais, cada vez melhor. Por quê?
Na instrução dos espíritos da lição de número 14, há uma lição intitulada Perdão das Ofensas, né? E essa lição, Perdão das Ofensas, é aquela aonde nós nos recordamos da orientação de Jesus a Pedro sobre como funciona o perdão das ofensas, né? A gente muitas vezes, olha, preciso perdoar 7 vezes, porque é isso, porque é aquilo. Mas Jesus mostra para Pedro, nessa passagem, que o perdão das ofensas, além de ser 70 vezes, 7 vezes, o espírito de Simeão ainda termina essa lição dizendo assim: feliz aquele que pode cada noite adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Olha só que coisa fantástica, né? Nada tenho contra o meu próximo. Então, a exemplo dessa fala que Simeão nos apresenta como, na medida em que a gente consegue adormecer fazendo essa afirmação, nos ocorre também a lembrança do sábio, a lembrança de Santo Agostinho, do conheça-te a ti mesmo, de passar em revista todo dia como como foram as nossas ações, o nosso comportamento, né? Os pontos que merecem retificação, os outros pontos que merecem incentivo, que recebem da nossa parte aquela satisfação, aquela alegria que gratifica, porque de alguma maneira nós tivemos um procedimento representado pelos melhores padrões do homem de bem, do bom espírita e por aí afora. Então, nós precisamos lançar mão periodicamente, diuturnamente, de todas essas circunstâncias, porque são circunstâncias que vêm em nosso benefício, são circunstâncias que vêm para que nós possamos, na medida em que nós vamos vivenciando-as, nós vamos deixando de lado aquele perfil de homem velho, aquele perfil de homem que está assim muito ainda representado pelas circunstâncias do egoísmo, da vaidade, da indiferença, do orgulho, né? Que são circunstâncias que nós precisamos fazer um esforço para ir combatendo, para ir eliminando nesse aspecto de realmente compreender a fala do Chico, que nós temos que fazer um esforço sincero para sermos melhores a cada dia mais, não é? E como que nós podemos analisar essa circunstância de sermos a cada dia mais um pouco melhor? Nós precisamos fazer uma relação do custo-benefício dessas iniciativas, dessas atitudes. Por quê? O fato de nós nos esforçarmos para nos conhecer a nós mesmos traz benefícios extraordinários para todos nós. Por quê? Porque quando a gente busca, em qualquer sentido, o conhecimento de algo, esse conhecimento nos traz sabedoria, né? Porque é mais ou menos assim. Vamos imaginar que todos nós estejamos com dificuldade na questão da leitura, ou seja, somos pessoas que não frequentamos o grupo da alfabetização, então nós somos pessoas com dificuldades de leitura, de entendimento, de compreensão dos fatos. Aí alguém chega e nos apresenta um programa de alfabetização, né? Um programa que esteja ao nosso alcance, que seja possível, aonde nos encontramos, de participar daquela ação, e nós começamos a formar o processo da nossa alfabetização.
Então, primeiro nós conhecemos as letras, depois nós formamos as palavras, depois nós compomos as frases e sabemos interpretar o que é que nós estamos lendo. O que isso possibilita para nós? Pelos depoimentos que já ouvimos de pessoas que passaram por essa experiência, um mundo novo se descortina, né? Isso representa sabedoria. Né? Então, todas as vezes que nós procuramos buscar o autoconhecimento, nós vamos incorporar na nossa existência, nós vamos acrescentar na nossa estrutura, vamos dizer assim, de criatura imortal, recursos, conhecimentos que cada vez mais vão ampliando o nosso entendimento, e essa ampliação desse conhecimento possibilita sabedoria, né? Possibilita equilíbrio, possibilita saber como se comportar diante de certas situações. Então, é por isso que já dá para nós termos um entendimento de que a nossa vida ela passa por sucessivas fases no transcorrer da nossa existência. Observemos, por exemplo, num passado que não vai muito distante, quando nós éramos mais jovens. Talvez nós éramos impetuosos, né? Vivíamos assim as tugas com certas situações, queríamos as coisas do nosso modo, vivíamos muitas vezes se indispondo com pessoas queridas. Por quê? Porque nós tínhamos uma postura muitas vezes agressiva, porque nós éramos assim, criaturas que não prestavam muita atenção da maneira como estávamos nos conduzindo e nos relacionando com as pessoas. Mas aí o tempo foi passando, nós fomos amadurecendo, fomos conhecendo outras pessoas, vivenciando situações e experiências que nos trouxeram novas informações, novos conhecimentos. E pode ser que nessas oportunidades que se fizeram acontecer, nós nos tornamos criaturas melhores. E ao nos tornarmos criaturas melhores, nós vamos constatar, meus irmãos, que nós somos mais felizes, que nós somos criaturas mais serenas, que somos criaturas que ponderam mais, que é mais equilibrada, que reflete, que se coloca no lugar do outro, no sentido de fazer com que o outro também possa se beneficiar daquilo que nós chamamos do nosso lado luz, da paz, da harmonia, do esforço que nós estamos empenhando para sermos criaturas melhores. E isso é progresso? Lógico que é progresso, porque nós vamos observar que isso que está nos fazendo bem, que está nos trazendo felicidade, está também possibilitando a felicidade de outras pessoas, o bem-estar, a tranquilidade. Nós não somos mais aquelas pessoas que cria conflitos, que cria dificuldades, nós já somos pessoas mais serenas, não é? Então, o que acontece nesse momento? Acontece nesse momento que nós estamos ficando melhores. Aí se chega à conclusão de que o progresso só chega com a sabedoria. Isso é muito importante nós considerarmos. Quando nós estamos no anseio de se conquistar algo em favor do nosso crescimento, em favor da nossa evolução, nós precisamos saber que aquele anseio precisa ser precedido de conhecimento, de saber, né? De amplitude das informações que nos são disponibilizadas, para que a gente possa, da sabedoria, alcançar o progresso. Porque na medida que nós sabemos, o que nós fazemos?
nós passamos a fazer escolhas diferenciadas, escolhas de acordo com o nosso entendimento, de acordo com as nossas perspectivas, a partir das informações que nos foram possibilitadas. Agora, essas conquistas, esses avanços, também traz alguns fatores que requer vigilância, alguns fatores, alguns aspectos que nos coloca numa situação de vulnerabilidade quando nós não somos vigilantes. Lá do começo da nossa fala, quando nós não fazemos a nossa autoanálise. Quais são os perigos dessas situações? São, por exemplo, as investidas do orgulho, né? Quando nós nos permitimos se considerar, como se diz aí na linguagem popular, a cereja do bolo, quando nós nos consideramos com essa postura, com esse modelo de perfil, nós estamos fortemente influenciados pelo orgulho, né? Então, é preciso também olhar essa questão com muita calma, com muita atenção, porque o orgulho é algo que nós pensamos que está funcionando em nosso favor e, pelo contrário, está nos causando grandes prejuízos. Além do orgulho, tem a nossa sintonia também com o egoísmo, né? Nós precisamos, de alguma maneira, estarmos assim atentos com tudo que nos ocorre, como nós nos comportamos diante das situações, quando somos consultados para essa ou aquela posição, como é que nós emitimos o nosso entendimento, porque muitas vezes é até mais interessante, é até mais sensato, quando nos chegam fatos novos, de dizermos assim: olha, me dá um tempo, eu vou pensar, é um assunto novo, eu preciso refletir a respeito, do que muitas vezes emitir opinião de valores de forma assim precipitada, que faz com que as nossas opiniões, as nossas sugestões, sejam sugestões carregadas de egoísmo, carregadas de indiferença, carregadas assim daquele sentimento que, em vez de ajudar a pessoa, pode criar para ela mais complicações. E tem também, meus irmãos, a questão da vaidade, né? A gente precisa tomar muito cuidado, porque em determinados momentos, a vida vai nos possibilitando, vai nos permitindo conquistas, e nós precisamos saber que essas conquistas que nos chegam, elas são possíveis pela misericórdia divina, né? São os talentos que Jesus se referia, né? A oportunidade que nós temos de realizar empreendimentos, de desenvolver projetos, são coisas que nós conquistamos, lógico, pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, mas se não fosse a nossa saúde, se não fosse a nossa inteligência, se não fossem as oportunidades que nos são concedidas, nós não teríamos nada disso. E de onde vêm esses recursos? Esses recursos todos, não tenhamos a menor dúvida, eles procedem da misericórdia divina. Então, não há espaço para vaidade, não há espaço para que nós nos consideremos assim, criaturas. Porque se eu faltar, isso aqui para, porque sem eu nada acontece. Não, absolutamente. Nós precisamos sempre vivenciar com o sentimento de equipe, nós precisamos sempre se cercar de pessoas que possam contribuir com os nossos anseios e que nós também possamos contribuir com os anseios delas, né? E assim saber que no concerto divino, cada um de nós tem o seu papel, cada um de nós tem a sua atribuição, no sentido de que essa orquestra
harmônica, dirada e harmoniosa, imaginando, puxa, mas fulano faz coisinhas tão inexpressivas, né? Nem parece. Não, fulano está fazendo exatamente, a pessoa está fazendo naquele momento exatamente o que lhe compete, o que está no seu alcance, o que faz com que ela possa oferecer naquele momento, naquela experiência, as melhores circunstâncias do que se espera que ela apresente. Então, nós nunca podemos dizer às pessoas o que é que nós queremos que elas façam. Nós precisamos aprender que as pessoas nos dão daquilo que possuem. E aí é que nós vamos chegando à conclusão, por exemplo, que nós vamos assim se tornando criaturas mais amáveis, criaturas mais fraternais, criaturas assim de melhor convivência, que se torna assim um relacionamento mais sereno, mais tranquilo. E isso, meus irmãos, nos leva a um sentimento extraordinário, que é o sentimento do amor ao próximo, né? Então, é isso que nós precisamos buscar. Esse esforço do nosso aprimoramento é exatamente representado para que nós possamos, com o aprimoramento dos nossos sentimentos, com o aprimoramento dos nossos procedimentos, nós estaremos sendo, assim, pessoas mais amoráveis, mais amorosas, não é? E amor e sabedoria são duas circunstâncias que nós temos sobejamente à nossa disposição, para que nós possamos saber exatamente do que é essa questão de amor e sabedoria. Vamos fazer uma revisita lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. E nós vamos encontrar que a representação in loco de amor e de sabedoria é Jesus. Os espíritos são unânimes em fazer essa afirmação, porque quando Kardec faz essa questão, eles respondem simplesmente: vede Jesus. Né? E nós devemos fazer esse esforço sincero para que possamos ir buscando o nosso aprimoramento paulatino. Não é aprimoramento que vai acontecer de uma hora para outra, não. É aprimoramento que a gente tem paulatinamente, observando o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando, como nós estamos convivendo com as pessoas, o que é que nós estamos tratando com elas. E assim a gente vai passo a passo, dia a dia, e vamos mais longe ainda, existência a existência, buscando esse processo de aprimoramento, que, diga-se de passagem, as religiões, a filosofia, têm esse condão, tem esse propósito de nos oferecer, a religião, a filosofia, de nos oferecer os recursos de sabedoria para o nosso crescimento interior, né? Porque, como o próprio termo diz, religião, religare, nós estamos buscando pelo entendimento, e aí, quando a gente busca entendimento, a gente busca por afinidade. É por isso que nós temos, na profusão do nosso planeta Terra, por exemplo, as gradações de sintonia. Há pessoas como nós que sintoniza, que encontra respostas plausíveis para os nossos anseios na doutrina espírita. Outros irmãos nossos já convivem muito bem com os postulados evangélicos, com os dogmas dos nossos irmãos do catolicismo, e tudo isso são circunstâncias que a religião possibilita para quê? Para que nós possamos adquirir sabedoria. E ao adquirir essa sabedoria, obviamente, tratar plenamente da nossa felicidade, tratar da nossa do nosso processo evolutivo. Então, meus irmãos, esse autoanálise,
conheça-te a ti mesmo, são recursos que nós precisamos permanentemente buscar. Por que que nós precisamos permanentemente buscar? Porque, na realidade, são eles que vão nos possibilitar aquilo que o Chico disse lá no começo. A mim eu estabeleço que eu deva ser cada dia melhor. Ou seja, hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Mas nesse procedimento ocorrerão marchas e contramarchas. Por quê? Porque nós ainda somos criaturas em processo de aprimoramento. Nós ainda temos dificuldades, nós ainda temos muito chão pela frente no sentido de conquistar os nossos valores. Eu queria, inclusive, contribuir com vocês que essa fala ela foi obtida através de pesquisa num livrinho chamado Cirurgia Moral, de autoria espiritual do espírito Lancelin, pelo médium João Nunes Maia. E na lição de número 2, que é, aliás, de número 3, o Conheça-te a ti mesmo, como conhecer a si mesmo, ele faz um apontamento que nós gostaríamos de repartir com vocês, porque é um apontamento tão assim interessante que a gente não quer se permitir desvirtuá-lo com o nosso entendimento. Ele diz assim: a doutrina dos espíritos, na sua maravilhosa profundidade, desfralda a bandeira da luz no topo do mundo da qual em que moramos, por misericórdia de Deus, com a inscrição já bem conhecida: Deus, Cristo e caridade. Deus está no centro de todos nós, esperando como Pai os nossos apelos nascidos da vontade. Cristo pega em nossas mãos para nos mostrar os caminhos abertos pela caridade. O céu está mais próximo de nós do que pensamos. Reside dentro de nós. Basta abrirmos os olhos e buscá-los. E, para tanto, devemos, como médicos de nós mesmos, executarem cirurgias indispensáveis em todas as áreas das nossas condutas, dominar os nossos impulsos inferiores e discipliná-los, transformando-os em instrumentos de trabalho e de paz, para que surja o amor no centro dos sentimentos e, junto a ele, a tranquilidade imperturbável em todos os caminhos que devemos trilhar. Quem conhece a si mesmo já não tem tempo de criticar qualquer pessoa. Esta frase, ela é lapidar. Por quê? Até então, muitas vezes, nós perdíamos tempo no sentido de fazer aquelas observações negativas, aqueles apontamentos infelizes, aquelas condições assim bastante desagradáveis em relação aos nossos semelhantes. Mas quando nos propomos ao autoconhecimento, a desenvolver os valores que estão intrínsecos em nós, nós não temos mais tempo para isso. Nós não temos mais, vamos dizer assim, condições de ficar se preocupando com a vida dos outros, porque nós vamos observar que nós temos tanto por fazer no nosso sentido, no sentido do nosso aprimoramento, que nós temos tantas coisas que precisam serem corrigidas, que precisam serem reformuladas, né? Hábitos, tendências, incorreções que nós precisamos modificar, alterar, que aí a gente vai cuidar da vida da gente. A gente vai cuidar dos nossos procedimentos e, consequentemente, quando nós deixarmos de falar dos nossos semelhantes,
quando nós deixarmos de se preocupar com a vida dos outros, quando nós começarmos a deixar de opinar, de querer atribuir juízo de valor para o comportamento dos nossos semelhantes, o que vai acontecer? Vai acontecer que nós estaremos empenhados em combater aquele cisco que está no nosso olho, não é? Porque hoje a gente é capaz de ver um cisco no olho do nosso semelhante, mas não dá conta de ver um travessão que está na nossa visão. Então, meus irmãos, é tudo isso que nós precisamos trabalhar. Trabalhar no sentido da paz, no sentido da harmonia, no sentido da reflexão sobre por onde nós estamos caminhando, o que nós estamos falando, o que nós estamos sentindo, né? Porque falar o que não deve, falar de maneira impensada e refletida, é uma situação muito delicada, porque depois, eu vou lá e peço desculpa, eu digo que eu falei num momento infeliz, aquela coisa toda, mas depois que nós falamos, nós nos tornamos refém das nossas ações, das nossas afirmações, né? E mesmo com esse pedido de desculpa, com esse meia-culpa, mas a circunstância já não é mais a mesma. A circunstância já fica assim, dentro de um quadro, muitas vezes de desapontamento, muitas vezes de decepção, porque a gente perdeu uma excelente oportunidade de fazer com que nós demonstrássemos para aquela criatura, para o nosso interlocutor daquele momento, a nossa disposição sincera de que nós estamos trabalhando para nos melhorarmos. Considerando, então, todos esses apontamentos, que nós possamos ficar com essa frase que o nosso querido Chico Xavier nos contempla, aonde, mais uma vez, nós concluímos a nossa fala se valendo dessas pérolas que ele nos entregou num determinado momento. Aos outros eu dou o direito de ser como são. A mim me dou o dever de ser cada dia melhor. Que Jesus nos abençoe, que haja muita paz no nosso coração, que nós tenhamos a calma, a tranquilidade de saber que tudo está entrando nos eixos, que a justiça divina está se fazendo prevalecer cada vez com mais intensidade no cotidiano das nossas existências, e ficamos aqui, né? Na expectativa de que nós possamos, em breve, estarmos todos em condições de nos reencontrarmos novamente. É só a vacina chegar, é só nós observarmos os protocolos que a ciência nos oferece, e tudo ficará bem, e nós daremos continuidade no nosso processo evolutivo, enquanto o amor e a justiça divina nos permitir ficar por aqui. Muita paz no coração de todos nós e que assim seja. Vamos fazer a prece de encerramento? Então vamos lá. Senhor Jesus, amigo de todos nós, nesse momento, Senhor, em que temos a oportunidade de trocar com companheiros do caminho opiniões, pontos de vista acerca dos seus ensinamentos, nós sentimos a sua presença, Mestre, junto de nós, naquele sentido de que, ao afirmar ser o caminho, a verdade e a vida, vós estava nos oferecendo exatamente todos os recursos de que nós precisamos para termos vida e vida em abundância. Permita, Senhor, que nós possamos exercitar esses talentos que a misericórdia do Pai nos concede e fazer com que possamos buscar nesses recursos que nos chegam às mãos
a melhor utilização que eles possam nos oferecer, para que sejamos criaturas de luzes, como o Senhor afirma que nós podemos ser. Portanto, Jesus, nos fortaleça, nos ilumine e nos ajude, Senhor, através desses incansáveis trabalhadores da tua seara de luz, de amor e fraternidade, a que consigamos cada vez com mais frequência internalizar as suas lições, que são lições de amor e de sabedoria. Muito obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade. Que a sua paz permaneça conosco. Que assim seja e graças a Deus.